E o primeiro ponto, cara, que eu gostei muito do que ele fala do livro é justamente sobre isso, sobre referências, né? Conta pra gente aí um pouquinho das tuas referências, então, né? Você se considera um artista? Como é que surgiu toda essa tua, né, capacidade criativa, né? Que você saiu de um fotógrafo para empreendedor, né? Vamos dizer assim. Então, a gente acompanha... Você copiou aí, essa ideia de quem? Exatamente, né? Cara, eu acho que todo artista tem que ser empreendedor, senão não come. Senão não sobrevive. O artista é louco. Né, cara? O Tem que artista ser fora da casinha. é o empreendedor, Tem né? que ser fora da casinha. Com certeza, com certeza. Cara, quando eu era somente fotógrafo, né? Quando eu somente fazia minhas fotos de casamento, principalmente, eu sempre participei de muitos cursos, né? E todo mundo sempre falava, cara, se você for artista, você vai morrer de fome. Você não pode ser artista, cara. Você tem que vender sua arte, mas não coloca isso como prioridade, né? A gente sempre tem que ser empreendedor. Então, desde que eu já tava fazendo essas fotos, cara, eu comecei com um pensamento totalmente artístico de, eu quero vender minha arte. E isso aqui não tem um valor, isso aqui é um valor agregado altíssimo, não sei o que lá. Mas chegou num momento que eu precisava pagar a conta, né? E aí foi que eu falei, preciso ter um plano de negócio, ser empreendedor. E falando um pouquinho ainda sobre a fotografia, a questão da criatividade, o livro fala uma parte que, tipo assim, se você rouba de um, você tá copiando, mas se você rouba de muitos, você tá criando algo novo. Putz, tem a tabelinha lá, né, mostrando o que seria o roubo bom e o mau bom, roubo, né? E foi olhando essa tabelinha que eu fiquei pensando assim, cara, na verdade, aquela máxima que diz assim, que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive, faz muito sentido pra mim. Por quê? Porque o ser humano é um ser social e vive de relações. Então, com quem você convive, tudo aquilo que vocês têm de experiência, e essas experiências muitas vezes são emotivas, sensoriais, enfim, vai te ensinar alguma coisa, vai te inspirar em algum momento, né? Sim, então, assim, sim. eu falo que eu sou a média das pessoas com quem eu convivo, né? Eu convivo muito com quem? Com a minha namorada, com o meu irmão aqui do lado, com o Faganello, né, que a gente chama de pai, carinhosamente, com a minha família lá em Astorga. Então, assim, a gente sempre pega ali uma porcentagem do que cada um pode transferir pra gente. E de uma forma ou outra, aquela tabela é fantástica, porque mostra que, sim, a gente pega referências de outros. Por exemplo, César, você como artista, você é músico. Quando eu vejo você cantar, claramente eu consigo ver o DNA do Beto Gessinger ali. O Walsh, ele fala dessas referências e fala que isso é a coisa mais original do mundo, né? Nós somos originários do DNA dos nossos pais. Quer dizer, nós não somos nós somos eles, e eles são os avós, e assim por diante. Quer dizer, nós já somos uma cópia, melhorada ou não, nós já somos uma versão, né? Que foi feita e está aqui. Então, a origem das coisas... ela passa por isso, é uma interpretação daquilo que já existiu. Nada se cria. Ele também cita isso. Nada se cria, né? Praticamente tudo se copia. E não é diferente na vida da gente. E para quem lida com arte, como o Gabriel, que é fotógrafo, eu que sou músico, cara, eu aos meus 11 anos de idade, 10 anos de idade, a professora perguntaram, o que você quer ser quando você crescer? Aquela pergunta básica, né? Não cresci ainda, mas... Você, na minha altura, né? Que dó, né, cara? Eu sou Imagina muito solidário cara, aqui. Cara. Eu sou... eu quero ser cantor, quero ser compositor, mas isso passou muito vagamente, porque eu fiquei na indústria até os meus 24 anos de idade, quer dizer... Depois disso, que eu falei, opa, peraí, não aguento mais ficar dentro desse círculo aqui, dentro de um laboratório. Vou ter que sair daqui, que eu quero lidar com algo que tem a ver com arte. Aí eu comecei a avançar, daí eu comecei a fazer meu disco, mas continuei trabalhando. Fazer disco não é trabalhar, cantar não é trabalhar. Mas como fazer que isso se torne o seu trabalho, o seu ofício? Porque é uma vocação que você tem, por um dom que você trabalha. Mas aí, beleza, eu tinha a banda, a minha primeira briga com a banda foi que eu não queria fazer cover. Mas, poxa... Os Beatles foram os primeiros caras de banda que começaram a fazer isso aqui que ele está falando. Quer dizer, os Beatles faziam cover antes de serem os Beatles e fazerem aquelas máximas clássicas que nós achamos que são originais. Não são. Foi uma transição. Foi uma transição daquilo que eles tinham como referência. E aí a gente fazia a mesma coisa. Saí da banda porque eu queria fazer coisa minha, queria criar. Mas criar a partir do quê? A partir daquelas primeiras referências. Engenheiros do Havaí, Humberto Gessinger, que até então era Engenheiros do Havaí. Engenheiros do Havaí. Roupa Nova, Raul Seixas... E aí foi. Cara, quando eu fiquei tão ficcionado nisso que quando o Raul morreu, eu entrei em depressão. Minha primeira crise de depressão foi quando o Raul Seixas morreu. Tomei remédio tarja preta. Eu era jovem naquele tempo. E aí, cara, eu falei, minha veia é essa. E comecei a lidar com a música. Sempre tem uma referência. Nas coisas boas ou nas coisas ruins. César sabe que era naquele tempo, né? Cara, E quem é artista...
o autor fala isso. Quem é artista, ele não pode viver naquela máxima de 2 mais 2 é 4. Para ele, sempre 3 mais 3 vai ser 7, 2 mais 2 vai ser 5. Ele tem que 1 mais 1 vai ser 3. Cara, ele né? vai ter que estar no caos. Eu achei legal isso. Se ele não está no caos, ele não consegue criar. Cara, e isso eu vejo pra mim que o empreendedor deve ter essa visão também pro negócio dele. Sim. Ele não pode estar fechado tudo bem que a gente tem que ser racional em vários momentos, tal, mas tem hora que você precisa parar, pisar no freio, respirar e ver pra onde você tá indo. Né? Acho que é no final do livro que fala isso, né? Depois a gente volta a falar sobre esse assunto. Mas eu acho sensacional quando diz isso. Né, que nós somos a soma, né, de todas as referências que a gente tem, né? Os escritores, né? O episódio passado nós falamos de Dom Casmurro, Machado de Assis, que o livro é considerado como o Otelo brasileiro, referência de Shakespeare. Então ele copiou Shakespeare? Não, ele é o nosso, né, gênio, digamos assim. Então, faz total sentido, né, nesse ponto. E eu acho que eu vou até um pouco além, cara, quando a gente fala dessas 5 pessoas que estão à nossa volta, a gente é a média delas. Hoje em dia, com a internet aí, cara, eu acho que o que a gente consome também é a média. Talvez a gente não seja envolvido de um monte de gente que... Às vezes, dependendo do que você consome, vira uma média, né? Mas a gente vai na média. Vamos supor, você não tá num ambiente que você convive com empreendedorismo e tudo mais, só que você consome muito esse tipo de conteúdo no YouTube, Facebook. Então você acaba sendo aquela média também, sabe? Então também é o que a gente consome, não as pessoas que estão à nossa volta, sabe?